Boa noite, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live oracional aqui com a missão Recomeçar. E nessa noite de hoje, eu convido você a chamar mais pessoas para juntos vivermos essa experiência nessa linda semana de mulheres de fé. 5 mulheres estarão conosco durante essa semana, trazendo seu testemunho de vida, de esperança, de fé. E eu convido você então a participar com a gente. A gente vai iniciar hoje esse bate-papo com a Laiane Cedras, ela que é mãe de 6 filhos, ela que é psicóloga, empreendedora, e daqui a pouquinho ela vai contar um pouquinho mais dessa linda história que ela viveu e ainda vive diante da sua família, diante de toda a sua realidade. Então eu convido você a compartilhar. Vai aí nesse aviãozinho que fica no rodapé e convida outras pessoas para participar com a gente. O nome é Mulheres de Fé, mas também os homens devem estar com a gente nessa noite de hoje. Ouvir essa experiência, partilhar essa experiência, com certeza será muito bom para todos nós. Então, a gente vai já aguardando a cada um que vai chegando, dando boa noite, boas-vindas. E você que acompanha a missão Recomeçar, pode acessar lá o nosso canal do YouTube, Recomeçar Oficial, e lá você vai ter acesso às outras lives também. Assim como essa, amanhã estará disponível em nosso canal para que você possa assistir novamente e compartilhar com outras pessoas. Então eu já vou acolhendo aí você que já está com a gente. Daqui a pouco a gente já vai convidar a Laiane para estar participando nessa noite de hoje. E hoje o nosso tema será confiança plena em Deus. Você confia no Senhor? Verdadeiramente confia? Então vamos lá. Vamos então escutar esse testemunho, essa partilha de Laiane nessa noite de hoje. E vamos juntos orar com a palavra. Teve gente que já escreveu aí, já estou com o meu kit, né? Então pega aí a sua Bíblia, que também nós vamos trazer a palavra de Deus, ela que nos sustenta, ela que nos move, ela que nos direciona. Vamos ver se a Laiane já está aqui? Então deixa eu ver aqui. O Instagram da Laiane é Mamãe 6 Estrelas, para quem ainda não conhece. Ainda não apareceu para mim. Então, se Laiane aparecer, a gente vai pedir para ela já solicitar para participar com a gente, tá bom? E eu já quero trazer nessa noite de hoje aqui alguns nomes de intenções que nós queremos orar, trazer também uma canção para nos direcionar nessa noite de hoje e dizer a você de onde você está assistindo essa live, de onde você está participando com a gente. Coloca aí o nome da tua cidade, o estado, coloca aí qual é a tua intenção e vamos juntos viver essa experiência. Hoje eu quero trazer aqui 2 intenções que foram enviadas para a gente. Então a gente vai pedir pela Daniela, que está com ansiedade. Queremos também aqui eu pedir por Humberto Brandão, por Alessandra, olha, a Laiane chegou. E também queremos colocar aqui a vida da Marta, lutando contra um câncer. E a gente nessa noite de hoje coloca a vida dela e de tantas outras pessoas que também estão passando por isso. Boa noite! Boa noite! Tava com Tudo bom? dificuldade de conexão aqui, já tava agoniada, Tami. Bem-vinda! Obrigada, boa noite, gente. Que alegria estar por aqui. Eu estava aqui fazendo a introdução lá, mas vou deixar para você se apresentar, viu? A apresentação completa vem por você, mas eu já quero agradecer pelo seu sim. Gente, eu conheço a Laiane há muitos anos, a gente não vai fazer conta aqui não, mas desde a época de escola, né? E nos reencontramos, né? Depois desse longo tempo
distantes, e aí Deus vai unindo, né, os caminhos. E hoje eu conheço a família dela, tenho uma vivência com muitas pessoas da família dela que já estão aqui, já vi um monte de gente, viu? Ai, que Família delícia, Cedrais presente. que coisa boa. É. Lá, então eu queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. Tá, então vamos Quem é lá. Laiane? Eu sou Laiane, sou mãe de 6 filhos, sou psicóloga e compartilho, né, a minha vida através das redes sociais, o desafio dessa maternidade em abundância, mas de que me realiza muito. Com certeza, com certeza. Quem acompanha aí o Instagram Mamãe Seis Estrelas deve perceber aí a rotina de Laiane com os meninos. Eu muitas vezes assisto seus stories e me divirto, né? Porque a gente que tem filho acaba Sim, se enxergando na realidade do outro, né? com Aí eu fico, meu Deus, certeza. eu tenho um em casa, né? Eu fico multiplicando as situações e posso imaginar, mas com certeza também a experiência de ter tantas crianças em casa também, essa casa cheia aí, como acabaram de escrever, é uma bênção de Deus, não é Com isso? certeza, com certeza. Isso. Então, a gente, acolhendo você lá e acolhendo a todos que estão com a gente vai iniciar esse momento para poder trazer a sua partilha, o seu testemunho, a sua experiência de mãe, de mulher, e trazendo isso para as pessoas. A gente quer pedir já a presença do Espírito Santo. Eu pedi um versículo, uma passagem para trazer que tem tudo a ver com esse tema de hoje, essa confiança plena em Deus, né? Acreditar, confiar. E eu queria então trazer essa canção para a gente iniciar essa noite de hoje, que diz muito sobre isso. Então vamos lá, a gente vai cantar assim. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. Ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. E essa canção, ela é muito forte. Ela é uma canção que fala dessa confiança mesmo, plena em Deus. E como águia a gente se renova, né? Como águia que muitas vezes a gente vai perder as nossas penas, vai perder parte do nosso corpo, mas Deus restaura, Deus transforma e nos coloca para voar, e às vezes voar muito além de onde nós estamos, né? Às vezes, quando a gente olha para a nossa história, para a nossa vida, a gente vai pensar assim: meu Deus, eu não dou mais conta, né? E eu tenho certeza que você, com 6 crianças, já passou momentos muito difíceis. A gente, quando tem já vive às vezes uma febre, uma gripe e uma enfermidade, e a gente já fica ali esgotado, sem forças. Imagine quando você tem 6 crianças para poder administrar tempo, administrar escola, administrar toda essa rotina e tantas situações. Então, eu queria que você hoje, nessa noite, através dessa canção, para nos inspirar, você pudesse trazer esse testemunho seu, Lai, dessa mulher de fé que você é, diante de todas as situações que você já viveu. Então, fique à vontade, a palavra é sua.
Ai, obrigada, Tami. Assim, eu estou muito feliz de poder falar nesse lugar, né? Assim, é muito fácil compartilhar sobre a minha vida profissional, é muito fácil compartilhar sobre a minha rotina de mãe com muitos filhos, né? Mas, assim, falar da minha fé é um lugar que me deixa muito segura, porque antes de ser mãe, antes de ser psicóloga, né, Laiane sempre foi uma pessoa de fé. E isso eu devo aos meus pais, né? Assim, cresci nesse meio junto a meus pais, frequentando a igreja, participando de todos os movimentos de infantil, de jovens, de adultos, né? Assim, de tudo que dentro da igreja católica me Sim, foi sim. possível fazer, eu fiz, e muito provavelmente isso fortaleceu a mim enquanto pessoa, né? Assim, não apenas aos desafios que a maternidade veio a me proporcionar, mas enquanto vida, né? Apesar de que a Sim. gente às vezes pensa de que, ah, não, muito jovem, a gente não vive desafios, nossa fé não é testada, sim, claro que é testada, né? Quando nós somos mães, essa fé é testada ao cubo. Mas Sim. antes disso, né, nós vivemos desafios de medos, de preocupação, de angústia e de que testam a nossa fé. Mas sem Sim. sombra de dúvidas, os momentos de que a minha fé foi mais colocada em jogo foi no momento de que eu comecei a sonhar sendo mãe, né? Porque eu vivi uma dura trajetória para conseguir realizar o sonho da maternidade. Então eu acho de que esse foi o primeiro momento de enfrentamento real na minha vida de fé, sabe? Assim, de dizer, Sim. de me questionar de fato muitas vezes, Deus, por que isso comigo? Por que esse sofrimento? Assim, é, foi muito difícil. O meu processo para realizar o sonho de ser mãe foi muito difícil. E em muitos momentos chorei, me desesperei, né? E questionei mesmo a Deus, assim, por que ele estava fazendo aquilo comigo? Ao mesmo tempo de que esse meu momento de insegurança durava muito pouco. Porque eu sempre, lógico que no momento da dor, da angústia, a gente se questiona, faz Sim. parte do processo, né? O questionamento, a insegurança, dentro dos lutos que a gente elabora na nossa vida, Sim, sim. faz parte o questionar, né? Então, assim, tendo fé ou não tendo fé, todas as pessoas que são submetidas a qualquer fase de qualquer luto, ela é questionada, né? Ela passa por esse Sim. momento de questionamento, de indignação, de não aceitação. E eu vivi esse momento, mas ao mesmo tempo eu me restaurava pela minha fé. E assim, olha, Sim. tem alguma coisa que esse processo está querendo me ensinar de que eu ainda não entendi. E assim, eu costumava brincar dizendo que assim, meu choro durava uma noite. Eu me permitia viver aquela dor, eu Sim. chorava, assim, sabe aquela coisa do fênix, do ressurgir nas cinzas no outro dia. Mas eu me permitia, e eu acho de que você ter fé não significa dizer que você não se coloque diante da sua fraqueza, né? E coloque essa dor, essa fraqueza, esse sentimento de impotência para Deus. Então, por Sim. diversas vezes eu fiz isso e nunca perdi a minha fé, né? Nunca desacreditei da possibilidade de realizar o meu sonho, porque eu nunca permiti de que o meu sonho fosse menor do que o medo. Então, assim, eu tinha medo, eu tinha minhas dúvidas, eu tinha os meus questionamentos, mas a minha fé me sustentava a acreditar de que o Deus que me amava iria fazer por mim o que fosse o melhor. E quando a gente fala de fé, a gente tem que falar de entrega. Porque muitas vezes nós somos testados na fé do imediatismo. A gente não lembra de Deus. Mas aí, no momento de uma aprovação, alô, Deus, olha por mim. É. E aí a gente quer aquele atendimento de imediato, naquela hora, naquele momento. E eu acho de que esse meu processo para engravidar me deu a sabedoria e o discernimento da espera. Então, assim, Sim. foi um curso intensivo, sabe, de exercício da fé. Sem sombra de dúvidas, foi. E aí veio Rafik, né? Meu primeiro milagre. Depois de 3 anos, assim,
insistindo muito, né? Mesmo diante da minha fé, mas correndo atrás de toda a ciência, né? Para me favorecer diante daquilo que me impossibilitava, todos os diagnósticos que me impossibilitavam engravidar naturalmente, enfim. E aí eu engravidei de Rafik, mas eu queria muito ser mãe. E ser mãe de Rafik ainda era muito pouco. Então, eu tentei engravidar naturalmente, novamente, não engravidei. Eu fiz fertilização in vitro, para quem não conhece a minha história. Eu acabei precisando recorrer à FIV, porque eu tinha endometriose, ovários policísticos, obstrução nas trompas. Então, tudo que dificultava, de fato, né? Eu consegui engravidar Uhum. naturalmente. Então, minha primeira fertilização eu engravidei, que foi Rafik. E, assim, eu lembro que logo que eu engravidei de Rafik, eu falei, eu não posso pedir nunca mais nada a Deus. Porque diante de um milagre desse, não dá para pedir assim, tudo que vier agora é lucro, sabe? Assim, eu Sim. estava muito feliz, plena e realizada. E foi muito engraçado isso, porque depois de um ano eu voltei a fazer o tratamento de novo para engravidar, eu não engravidei, mas assim, sempre no meu coração, Tami, a tranquilidade, não era porque eu já era mãe, mas é porque, de fato, Sim. eu tinha uma gratidão a Deus tamanha por ele ter me permitido gerar Rafik, que qualquer coisa que me acontecesse pós isso, qualquer novo desafio, era Sim. muito pequeno e eu estava disposta a vivenciar, porque eu já tinha sido presenteada, assim, com o maior presente que Deus podia me dar, que foi ser mãe. E aí, mais um ano eu tentei engravidar, não consegui. Aí, 3 meses depois, eu fiz uma nova implantação e eu engravidei. E aí, quando eu estava por volta de 7 semanas, né, assim, e aí essa maternidade exercitou a escuta do meu coração. Não a intuição no convencional, do senso comum, mas uma sintonia mesmo de coração e fé. E aí, eu tinha Sim. feito uma ultrassom numa sexta-feira. E era que antecedia o domingo, que era Dia das Mães. E na segunda-feira, após Dia das Mães, seria o meu aniversário. E aí, no final de semana, minha mãe foi para Aracaju, eu morava em Aracaju na época, foi para Aracaju, a gente assistiu o DVD do sonzinho dos batimentos do Uhum. coração. E aí, quando foi na segunda-feira, eu acordei decidida de que eu queria fazer uma outra ultrassom. E aí, no dia, meu ex-marido, né, falou que maluquice, fez uma ultrassom semana passada, pra que tá... Agora. Mas assim, Uhum. eu queria fazer. E aí eu fui fazer com um médico que não era o que habitualmente fazia minhas ultrassons, arriscar uma fila de espera numa clínica, mas eu queria fazer. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que o neném estava sem batimentos cardíacos. Então, aquele com certeza não foi o melhor presente de aniversário que eu tive na minha vida, né? Muito pelo contrário. Foi o presente mais doloroso que eu já pude receber, principalmente no dia do meu aniversário. E em meio a todo o desespero, né, naquele dia, por conta de que eu não esperava, por mais que meu coração estivesse desejando muito ir até ali, fazer uma ultrassom, eu não esperava aquele resultado. E eu sempre tive também no meu coração o sonho de ser mãe de gêmeos. Não me pergunta por quê, nem para quê, mas esse desejo ele era muito latente no meu coração. E aí, em meio depois a todo o choro, ao desespero, assim, quando eu fui dormir no dia do meu aniversário, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que Deus está testando meu coração? Assim, Deus não testa a gente, né? Mas a gente, na limitação humana, tem esse diálogo. Eu falei, será que Deus está testando meu coração para ver se eu dou conta de receber uma carga maior? Então, se for por isso, Senhor, eu estou aqui. Eu vou aceitar esse luto. E aí, no outro dia, eu acordei ótima, tranquila. Fui fazer meu procedimento da retirada do bebê, o amil, tudo tranquilo. Aí, um ano depois, tentei uma nova fertilização, não engravidei. Aí, uns meses depois, eu voltei, fiz a implantação. E aí, eu tive uma intercorrência por conta do hiperestímulo ovariano que eu tive. E eu não pude implantar os embriões. Eu tive que fazer uma cirurgia de urgência, assim, corri risco de vida nessa cirurgia. Foi uma coisa muito difícil, assim. E aí eu lembro de que pós-cirurgia, o meu médico foi no hospital me visitar e assim, muito carinhoso comigo. Aí alisou meu cabelo, falou, Lai, eu tô aqui desde ontem me perguntando por que com você? Não que outra paciente tivesse que viver isso, mas assim, você não merecia passar por isso.
E aí eu olhei para ele e falei, doutor Paulo, olha só, o senhor mais que ninguém sabe que eu sou louca para ter gêmeos. Será que Deus não está aí me fortalecendo para poder me Pra viver. presentear com os meus gêmeos? Aí ele olhou para mim e falou, olha, desisto de você. Eu não vou te dizer mais nada, porque a pessoa, na condição que está aqui, sem poder sentar, sem poder se movimentar, você está conseguindo me dizer que você pode ter vivenciado tudo isso para se fortalecer a realizar seu sonho. Eu falei exatamente isso. E se for por isso, Senhor, estou aqui. Aqui. Então, eu sempre coloquei as dificuldades de que eu vivenciei não como um peso. E assim, eu acho que esse é muito o funcionamento meu, sabe, Tami? Eu não sei estar me Sim. lamentando, eu não sei estar reclamando. Eu acho de que a gente precisa mesmo, o Jordan fala isso de uma forma muito linda, jejum de lamentos e dieta de gratidão. Né? Que a gente possa, de fato, agradecer. E quando a gente agradece, o universo conspira ao nosso favor e as bênçãos são derramadas sobre a Sim. nossa vida. Né? Porque a gente sai do lugar de procrastinação para bênção. Sim. E aí, nesse tempo depois, eu tive que esperar 3 meses para poder fazer uma nova implantação, né? Desses embriões que ficaram congelados. Pela minha idade, a indicação era de implantação de 2 embriões. Eu lembro que eu chorei muito pedindo ao médico que implantasse 3. Porque se Uhum. eu tinha implantado 2, só tinha vindo 1, e eu queria muito ser mãe de gêmeos, e o meu ex-marido não queria mais do que 2 filhos, então era a minha chance de ter meus gêmeos, ter a possibilidade de ter 3 filhos. Aqueles momentos de insanidade humana, né? De que Sim, nós, mesmo sim. cheias de fé, nos permitimos viver. E aí acabou que quando alguém está perguntando aqui como é a frase, deve ser jejum de lamento e dieta de gratidão. Aproveita e escreve aí, Tami, É. no Alguém chatzinho. pode digitar? Alguém digita. As meninas É digitam. jejum de lamento e dieta de Isso. gratidão. E aí eu acabei 3 meses depois retornando para a clínica para fazer o tratamento. E Aí aí, colocaram. pronto, sem conseguir convencer a equipe médica de implantar os 3 embriões. E aí eu lembro que o doutor Paulo falou assim: você é uma pessoa tão cheia de fé. Eu não posso ser imprudente enquanto ciência, mas o Deus que você acredita, tudo pode. Sim. Falei, tá aí. Então, vou intensificar minha oração e se Deus achar de que é o melhor para mim, ele vai me mandar, meus gêmeos. Pronto, aquilo ali não me convenceu, mas me confortou, né? Porque ele tocou num Sim. ponto de que era meu ponto fraco, era minha fé, né? Então, e aí eu fiz a implantação. E aí, quando a gente faz fertilização in vitro, com 12 dias de implantado embriãozinho, a gente faz o beta quantitativo. E eu sempre me antecipei de fazer um dia antes da data combinada, porque se não Sim. desse certo, eu teria a oportunidade de sofrer, me reconstruir, e inclusive dar força a quem pensasse que precisaria me dar força. Sim. E aí eu tive um sangramento, eu teria que fazer a ultrassom na segunda-feira, e no final de semana eu tive um sangramento. Na sexta-feira eu tive um sangramento. Fiquei louca. Falei, pronto, não engravidei. Meu Deus do céu, me desestruturei. Falei, Senhor, não é possível. Tudo que eu passei. Fiquei em cima de uma cama mais de quase um mês, sem conseguir andar, muito inchada, corri risco de vida. Para mim, eu tinha depositado todas as chances Todo. naquela circunstância, né? E aí eu liguei para o meu médico e falou: ó, aí você vai tomar uma medicação. E aí, segunda-feira, mantém o exame. Falei, mas eu não tô grávida. Eu vou fazer o exame, era uma medicação muito cara. Ele falou, não tem problema, você vai tomar a medicação. Eram 3 doses. Se na Sim. segunda-feira der negativo o seu exame, você vai guardar esse remédio num outro momento que você fizer novamente o tratamento, você vai tomar e tal. Eu muito aborrecida também, confesso a você. Mas tomei a medicação, né? E Fez. quando foi na segunda-feira, eu fui fazer o exame e assim, era um laboratório de que eu ia muito corriqueiramente, eu conhecia todo mundo. E aí eu cheguei lá e falei, ai, André, hoje eu tô, que era o rapaz da recepção do laboratório. Falei, André, pelo amor de Deus, hoje eu não vou sair daqui. Vim fazer meu exame, eu só saio daqui com o meu resultado na mão. Ele, ai, Lai, pelo amor de Deus, quando você vem fazer exame, todo mundo aqui sofre junto. Já sabe. Porque já tinha criado muito
vínculo afetivo comigo, eu Sim. vivia lá fazendo exame. E aí acabou que na época meu ex-marido ligou pedindo que, independente do resultado, não me dissesse. Porque eu tinha criado muita expectativa e assim, todo Ansiedade, mundo achando sim, que não sim, daria certo por conta do sangramento mesmo, né? sim. E aí ele falou pra mim, eu fiz o exame, então eu lá sentada esperando, ele falou, Lai, preciso te dizer uma coisa. Você vai precisar ir embora, porque a máquina quebrou. Eu falei, como assim quebrou? Ele quebrou. E aí seu resultado só vai sair de tarde. Filha, eu enlouqueci. Falei, como assim o resultado quebrou? Falou, o aparelho quebrou, ele A quebrou. Eu falei, máquina. eu vou para outro laboratório fazer. Ele, mas eu já dei entrada no seu exame. Eu falei, cancela, eu vou para outro laboratório. E aí comecei a chorar e tal, ele lá e se acalma. Ó, eu prometo a você que até 1 hora da tarde seu resultado sai. Isso, eu já estava lá coalhando no laboratório umas 11 horas da manhã. Fui pegar a Rafik na escola, aí Rafik tinha natação logo depois, levei a Rafik para natação. Quando eu cheguei em casa, 1 hora da tarde, eu fico sabendo de que eu estava grávida, né? Tava minha Sim. irmã, meu ex-marido, Rafik, todo mundo lá em festa para me dar notícias de que eu estava grávida. E quando eu vi o beta, Tami, eu tinha certeza absoluta que eu estava grávida de gêmeos. Que Porque estava altíssimo. o muito alto e assim, a gente fica nessa Alto. de ficar tentando fazer exame, né? Então, você Sim. acaba tendo um termômetro maior. E eu Noção. fiquei muito feliz, porque eu entendi que tudo que eu passei tinha sido mesmo aprovação e eu estava grávida dos meus gêmeos, feliz, realizada. Sim. Só que esses gêmeos foram se multiplicando a cada ultrassom. Então, na primeira ultrassom, né, com 5 semanas, eram os 2 saquinhos gestacionais. Com 7 Isso. semanas, coraçãozinho batendo. Com 8 semanas, Rafik começou dando 3 beijos na minha barriga. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu ficava dizendo, filho, tem um neném recebendo um beijo a mais. Aí ele dizia, não, mamãe. E o tempo todo era assim, vem muitos bebês. Era com a mãozinha Muito, assim, muitos muitos. bebês. Ah, Clamou pelos bebês. E aí eu resolvi que com 8 semanas eu ia fazer outro ultrassom. outro. Aí quando eu cheguei lá, descubro que não eram 2 coraçõezinhos batendo, e sim 3 coraçõezinhos batendo. Então, assim, foi um grande susto, porque eu sabia que eu estava grávida de gêmeos, já tinha remotamente passado pela minha cabeça engravidar de trigêmeos. Não é aquela coisa assim, ó, Sim. Deus, se quiser mandar logo 3, que eu já vou ficar feliz. Manda, pode mandar que eu dou Pode mandar conta. que eu aceito, eu cuido. E aí, quando eu estava com 12 para 13 semanas, eu descobri que eram quadrigêmeos, numa nova ultrassom. Meu Então, Deus. para mim, foi uma grande surpresa. E aí, nesse momento, o meu médico, o obstetra, falou para mim lá, olha só, sua família é de Feira de Santana, a família de seu esposo, né, na época esposo, é de Salvador, o mais prudente é vocês irem ter neném lá. Porque aqui em Sim. Aracaju só tem uma maternidade particular, com 7 leitos de UTI, você vai precisar de 4. Eu não me conformava, porque eu não queria vir embora de Aracaju de Sim. jeito nenhum. Mas acabou que aí eu falei, ó, então eu vou para Salvador para conhecer algumas Uhum. maternidades, passar por alguns Sim, médicos, né? sim. Assim, eu teria que viver essa Se resistência de organizar trocar. para isso. Isso. E aí, quando eu fui para Salvador, eu passei por 3 médicos. E aí, assim, começou a minha jornada, a pandemia na minha vida, sabe? Assim, o meu Covid eu vivi naquele momento Sim. onde todas as pessoas da área médica começaram a dizer que era uma gestação de risco, que os bebês viriam especiais. Eu escutei de um Uhum. especialista famosíssimo, Várias. né, de me dizer assim, olha, você vai ter que abortar. Falei, como Meu assim? Deus. Falou, não tem condição. 3, porque eram 3 univitelinos, 3 bebês numa mesma placenta e um Sim. fraterno, um numa outra Uhum. placenta. E aí eu falei, não tem condição. Isso não existe. E aí ele falava pro meu ex-marido na hora da consulta assim, você é da área de saúde. Você vai Você deixar ela com entende, né? risco de vida. É um absurdo isso. Tami, naquele momento, eu fiquei tão desesperada, porque assim, em nenhum momento, lógico que não cogitei essa possibilidade, nem meu ex-marido na época, marido cogitou. Sim. Mas assim, a pressão era muito grande frente a isso, sabe? E aí eu lembro que, assim, esse médico começou a falar só com o Yuri e ele não olhava mais para mim. Eu chorando aos prantos, levantei, olhei bem nos olhos dele, falei assim: olha bem para mim. Você ainda vai ouvir falar muito da vida e da saúde dos meus filhos.
O Amém. Deus que dá é o Deus que tira, e quando ele tira, ele dá em dobro. Eu engravidei de Amém. um e perdi. Se eu tiver que ter 4 bebês especiais, é porque Deus acredita de que eu vou dar conta Deus tem. disso. E não Isso. serei eu a pessoa de tirar com as minhas próprias mãos um Sim. presente que Deus estaria me presenteando. Então, não vou fazer isso. Levantei e saí. Mas assim, aquilo foi muito difícil para mim. Mas eu já tinha passado por um outro médico que tinha acolhido a maternidade quadrigemelar como algo super normal, super natural, porque ele Sim. já tinha feito 2 partos de quadrigêmeos, já tinha feito 3 de trigêmeos. Então, assim, eu estava muito tranquila de quem seria o Tranquila. profissional que me acompanharia. E aí começa a maratona, né? Assim, eu precisei vir para Feira de Santana, na época era os 90 anos do meu avô, e aí eu tinha que estar aqui, né? Lógico, a família inteira estaria para celebrar a vida Sim, sim, dele. reunida. E aí eu já vim para ficar. Eu não ia voltar mais para Aracaju. E aí fiquei, né? Esse período relativamente de repouso, porque minha gravidez dos quadrigêmeos foi super tranquila. Uhum. Mas no momento de que eu sabia que eu estava grávida de quadrigêmeos, eu sabia naturalmente que eles iriam para UTI. Não Sim, existe na história nenhum relato de uma mãe quadrigemelar que os bebês não com tenham ido para certeza. UTI, porque é um parto que naturalmente acontece prematuro, né? Exato. Então, vivenciar a experiência de mãe de UTI foi um novo momento na minha vida. Difícil, né? Mas ao mesmo tempo difícil, porque difícil no sentido de exercitar a paciência e a espera, mas não difícil do duvidar da presença de Deus na minha vida, do acreditar que tudo daria certo. Com os Sim. 6 dias de vida, Enzo precisou fazer uma cirurgia com diagnóstico de enterocolite. E já vinha 2 dias, né? A gente sendo informado de que o quadro da infecção estava muito alto, que ainda não dava para fazer uma intervenção, lá, lá, lá. E eu lembro que eu cheguei na véspera da cirurgia e meu ex-marido estava chorando no apartamento que a gente tinha alugado em frente ao hospital. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada porque eu vi ele chorar, né? Ele falou: você não tem noção do risco. Ele tá correndo um risco de vida, ele pode morrer, lá, lá, lá. E desesperado, assim. Eu falei: só se for o seu filho que vai morrer. Porque o meu não vai. A parte que me cabe não vai. Eu estou de coração tranquilo de que nada há de acontecer de Sim. com Enzo. E nunca me preocupei com isso também. Nunca. Em nenhum momento. E olha que Enzo talvez tenha sido realmente o filho que mais tenha testado a Sim, eu fortaleza da minha sei. fé, Eu né? já orei muito por Enzo. Pois é, assim, ano passado, talvez, assim, É, esse de fato tenha sido o momento de que eu me dei conta do tamanho da minha fé. sim, Porque a gente só sim, sabe da força que tem quando a gente precisa exercer dessa força. sim, sim, Então, quando Enzo ficou internado ano passado, né, ele teve uma gastroenterite que evoluiu para um quadro de extensão das alças, ele entrou com um quadro de dor abdominal, diarreia, vômito, febre. sim, sim, E um quadro desse Enzo, por conta da história dele da enterocolite, ele tem um intestino mais curto, a absorção dele é diferente. Então, isso reverbera nele de uma forma diferente do que uma virose num outro sim. filho meu, né? E aí, Zinho ficou internado, ficou na Bambino, e aí logo depois tinha indicação cirúrgica, e a gente ficou, né, na regulação para ver qual era a unidade que conseguiria, e vivenciei uma experiência mais do que especial na minha vida, com Enzo de que foi ter ficado no EC, no Hospital da Criança, aqui em Feira. E assim, Uhum. em meio a todas as críticas que a gente escuta de serviço público, eu pude Sim, vivenciar um amor que em nenhum lugar que eu tenha ficado com nenhum filho meu hospitalizado de consulta foi igual aquilo ali. Inexplicável. E assim, no dia que nós chegamos, ele logo já foi direto para a cirurgia, ficou na UTI, ficamos muito tempo na UTI, porque passado o pós-operatório, que foi feita a tentativa de reintrodução alimentar, Enzo não tolerou. Então volta a botar lembro. sonda, e aí fica naquele Eu puxa e lembro. fica, né? É, E aí, quando foi no dia do São João, eu no São João, que amo São João, me vi no hospital, apesar de que
o quarto estava todo junino, todo decoradinho de bandeirão, que nós estávamos no isolamento da UTI. E aí, Enzo vinha, né, nesse quadro de dor, de desconforto, de vômito. O Enzo não podia, estava vomitando, assim, uma loucura. E aí, quando foi de manhã, logo, na verdade, na madrugada, 5 horas da manhã, eu sentei para pegar meu celular e tinham me mandado uma oração para Enzo. E é engraçado, assim, entrou a enfermeira e a técnica de enfermagem no quarto, e Enzo todo vomitado. E eu tranquila, assim, tranquila. E eu confesso a você de que essa virtude eu tenho. Assim, eu não sei me desesperar, nem me destemperar. E eu nunca me vi destemperada, para te falar bem a verdade. Assim, enlouquecida, atordoada, num momento de desespero. Eu te mandei um áudio perguntando, porque Enzo estava internado, né? E eu estava orando por Enzo, e eu soube que tinha acontecido essas mudanças de sai de um hospital, vai para outro, talvez vá para Salvador, ainda tinha, né, as Sim. possibilidades. E eu me lembro de te mandar um áudio lá, e como você tá, tô orando por você, por Enzo e tudo. E ao invés de eu te acalmar, você me acalmou. Tami, eu tô bem, eu tô em paz, eu tô tranquila, confiando. Aí eu fiz, meu Deus, é isso mesmo. E Glória a de Deus. fato, assim, eu sempre me mantive nesse lugar. E não tenho a menor dúvida, Tami, que a minha fé que Sim, me sim, sustenta. exato. O meu coração, ele me sinaliza. Sim, Eu tenho uma sintonia muito forte com o meu coração. Então, eu não me desespero, assim. E quando a coisa... Eu sinto que a coisa vai acontecer, eu até me permito ficar exausta emocionalmente, sabe? Mas ao sim, mesmo sim, tempo que eu sim. entrego. E assim, eu posso até compartilhar, se a gente tiver tempo, dessa outra experiência, né? Desse meu coração sinalizar de que algo não legal aconteceria. E eu me permiti chorar, eu me permiti me desesperar. Eu compartilhei com Cela, que é uma amiga irmã minha, assim, tá até Sim, ela aqui. tá aí, doutora É, Marcela, que acompanhou o Enzinho, né? na verdade, assim, eu entendo hoje, Tami, de que Zinho precisou passar por tudo aquilo pra gente ter Cela na nossa vida, sabe? A gente vai Sim, ganhando sim, presentes, não apenas no amor, mas na dor também. E eu vivi isso. experiências tão especiais com aqueles 74 dias de internação de Enzo, de que, assim, eu só agradeço aquela crise que ele teve e tudo que ele passou, por todas as bênçãos que foram derramadas sobre a nossa vida, por Sim, todas sim, as alegrias que nós vivenciamos em meio ao sofrimento, sim, por todos os aprendizados, por todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho naquele instante. E aí, nesse dia de manhã, que essa equipe, né? A equipe entrou no quarto e eu tava sentada e eu lembro que a técnica falou assim: Mãe, Enzo tá vomitado e você tá assim. Tipo assim, sim. que mãe desleixada, Que sabe? mãe é essa? É, menina, chega a ser engraçado, porque, tipo assim, eu me lembro claramente da minha tranquilidade e do desespero dela de me ver, tipo, bem good vibes naquele momento, sabe? E eu falei pra ela, mas assim, eu já avisei pra vocês de que ele tá assim, eu não posso Tava fazer nada. esperando, Quem vai ter que limpar são vocês, assim, eu não posso fazer, né? mexer, E eu senti que naquele momento ela me olhou de forma diferente, sabe? Tipo, você vai ser louca. Mas eu tava muito tranquila. E eu tava na hora com o celular na mão, olhando a oração que Ju, amiga minha, tinha me mandado. Pronto. Quando foi de manhã, Enzo começou a ter um mal-estar, um mal-estar. Cela, inclusive, estava de plantão e a gente até fica dizendo assim, foi naquele dia que as nossas vidas, de fato, se entrelaçaram. Menina, Enzo começou a ficar estranho. A fisionomia estranha. E aí, ela entrou no quarto. Quando eu dei por mim, Tami, eu acho que devia ter umas 7 pessoas dentro do leito. Enzo começou a ficar todo, todo torto, assim, o olhar perdido. E para uma pessoa que sim, olhava, leiga como eu, assim, meu filho tá morrendo. Enzo sim. ficando todo duro, se contorcendo. Confesso a você que foi a coisa Uma mais feia, cena, a cena sim, mais sim, feia que eu já vi na minha vida. E assim, até hoje eu não sei ao certo se aquilo foi uma crise convulsiva, se foi uma reação extrapiramidal, enfim. Mas foi uma coisa muito feia. E naquele momento eu fiquei com aquela angústia no meu coração, assim, sabe? De tipo, meu Deus,
eu sei que você não tá levando meu filho, mas o que é isso? Ok. Eu tinha certeza no meu coração de que Enzo continuaria ali comigo. Mesmo Sim, que aos meus olhos Enzo estivesse partindo dali. Não sim, tinha sim. outra coisa que visivelmente pudesse dar a entender o que era aquilo. E aí eu lembro que eu olhei para Marcela, a Marcela olhou para mim, ficou aquele olhar congelado assim, sabe? De fração de segundos. Eu falei, tá entregue a Deus. Eu vou É. fazer o que me cabe como tua mãe. E aí eu comecei a alisar ele, assim, eu tentava segurar o rosto dele e não, o comando não obedecia, sabe? Não, sim, Não sim. obedecia. Aí eu fazia, filho, você tá ouvindo a mamãe? Mamãe tá conversando com você. E Enzo não tinha reação. Nem. Menina, uma coisa, eu não sei nem te traduzir aquela cena que eu vivenciei. E aí eu comecei a conversar com ele, eu segurei na mão dele, comecei a alisar a mão dele, falei, filho, olha isso. Você pode não estar ouvindo a mamãe, você pode não estar vendo a mamãe. Mas você está escutando a mamãe conversar com você, tá tudo bem. Eu não quero que você fique preocupado, eu não quero que você fique com medo. E assim, eu não vou saber te lembrar o certo, o discurso preciso que eu tive com ele naquele Sim, instante. sim, sim. Mas era exatamente de dizer a ele de que eu estava ali. E de que Cuidando ele dele, tivesse a orando. segurança de que eu estava ali com ele. Sim, E eu falei, ó, eu falei, ó, às vezes acontece mesmo assim, a gente fica sem enxergar, sem ver, sem perceber. Tenta olhar para a mamãe. Ó, se você estiver escutando o que a mamãe está falando para você, aperta a minha mão. Nesse meio tempo que eu tô aqui conversando com isso, tá a equipe toda se sim. mobilizando, Toda se né? mexendo. Para ver o que, é que ia fazer. Tinha Resolver. solicitado uma medicação para trazerzinho de volta a consciência. E aí eu lembro que na hora que a medicação chegou, Cela falou para a enfermeira assim: espera um pouquinho. E aí, tipo assim, tava tudo pronto de que ia colocar a medicação em isso, sabe? E aí, Sim, e só que Marcela já tava numa sintonia comigo tão grande, eu ali com Enzo. Zinho, olhe, escute. Aí ele começou a tentar produzir um som que não era nada com nada, uma coisa muito sim. embalada. E aí Marcela falou: segura, não vou dar medicação agora. E aí ela chegou junto, eu tava do lado direito do leito, ela encostou do lado esquerdo dele. E aí eu comecei a conversar, filho, olha só, você pode não estar conseguindo falar, mas tenta dizer para a mamãe o que é que você está sentindo. E assim, ele ainda estava muito tortinho, assim, Sim, sim. visivelmente desconfigurado, Curado. mas a Uhum. respiração dele foi para mim uma resposta de que ele estava ali me ouvindo. Sim. E aí eu comecei a alisar a mão dele e falei, ó, tenta falar para a mamãe assim, o que é que você está sentindo? O que é que está acontecendo? E aí, na embolação, eu entendi ele falar que ele não estava conseguindo falar. Aí eu Uhum. falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, quando a gente fica nervoso, a gente não consegue falar mesmo, não. E não tem problema. Já que você não está conseguindo falar agora, você não precisa falar. Mas tenta responder ao comando do que mamãe vai falando com você. Então, você tá ouvindo mamãe, segura, aperta a minha mão. Só que ele não tinha força, Tami. Via sutilmente o balançar dos dedos. Sim, sim. E aí eu falei, pronto, olha só, mamãe tá aqui, eu vou pedir agora para você respirar. Porque assim, ó, se você ficar muito nervoso, você não vai conseguir conversar. Você não vai conseguir olhar para a mamãe, você não vai enxergar a mamãe. Sim. Então, tenha calma, que já já você vai conseguir olhar para mim, sentir a mão da mamãe, conseguir apertar a minha mão. E aí eu fui conversando com ele assim como eu tô falando com você. E aos poucos, Enzo veio retomando, né? Mas Retomando, sim, assim, responder. com aquela fisionomia muito cansado fisicamente, muito cansado, Muito esforço que mas ele estava fazendo para se comunicar e o sem conseguir. esforço, É. sem sombra de dúvidas, assim. Mas também depois que Enzo voltou, e assim, ele tava com muita dor e tal, as coisas se acalmaram, se tranquilizaram, e Enzo estava tomando morfina de horário. E aí Enzo tomou morfina, Imagina. e eu já sabia que quando ele tomava morfina, ele apagava, né? Dormia É, sim, com aquela natural. sensação de tipo, não vai acordar nunca mais, mas era uma carinha que eu já sabia que ele voltava. Menina, quando o Enzo apagou, eu desabei.
Eu acho que foi o dia que eu Toda mais a calma, né? toda a minha calma. E assim, engraçado que na hora eu falei, meu Deus do céu, eu vou ligar pra quem? Porque assim, eu agora já não tô mais desesperada, porque Enzo tá Sim, bem. sim. Mas eu preciso falar dessa minha dor, desse meu sentimento de impotência. E aí a médica entrou no quarto, Graça entrou no quarto, falou, ai, tá tudo bem e tal. Eu falei, eu vou precisar sair pra fazer uma ligação. E ela falou, não, fique tranquilo que ele tá dormindo, ele não vai acordar agora. E eu já sabia que ele não ia acordar naquele momento, né? Por conta da rotina, mesmo que eu tava com ele e Sim, tal. sim, sim. E aí eu saí, liguei pra minha psicóloga, pra Jamile. Falei, Mili, pelo amor de Deus, eu só preciso que você me escute. Ó, eu tô ótima. Falei, eu tô ótima, mas eu preciso chorar. Eu preciso chorar, assim. Não foi. E aí eu falava desesperadamente, assim, Jamile muda me escutando. Falei, olha, o meu sentimento de impotência foi algo que me desorganizou. Porque mesmo que eu tivesse a tranquilidade no meu coração de que Deus estava ali agindo, de que Enzo não ia morrer, né? Eu estava muito certa, eu não sabia o que iria acontecer. Não tinha a menor noção. Mas a Nossa, certeza de que Enzo não morreria, eu tinha. Então, sim, essa luta interna, essa angústia, menina, desesperador. Desesperador. E aí eu chorei, 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 chorei. Aí Jamile falou pra mim lá, e você precisa se permitir chorar, assim. E sim. sofrer, chorar, não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de força. Você tem sido muito forte. Não é tem sido um desafio, de fato. Você tá longe dos Sim, seus sim. filhos, Segurando, é, segurando toda a a barra situação. toda, né? Mesmo É, assim, o tempo todo é, dormindo e acordando no hospital e tal. é. Isso. E aí, minha mãe me ligou. Nesse meio tempo, a equipe ligou pro meu ex-marido. E aí, minha mãe também ficou sabendo. Eu sei que chegou minha mãe, chegou meu ex-marido lá, que chegou e depois logo saiu também. E minha mãe ficou e falou: vá para casa, você precisa dormir. E quem disse? Minha cabeça a mil. Falei, gente, eu preciso abstrair dessa tensão que eu vivi. E aí, Ju, amiga minha, me ligou. Falou lá e me deu uma vontade de te encontrar agora. Deixa eu te encontrar. E aí eu em pranto, chorando, chorando. Falei, Ju, eu tô bem, eu tô ótima. Já passou o desespero, mas deixa eu te contar que, menina, eu nunca pensei em viver isso na minha vida e tal. Aí Juliana falou, deixa eu te buscar pra você almoçar na minha casa. E aí, assim, naquele momento eu me autorizei. E talvez numa outra circunstância, Tami, eu tivesse colocado em xeque a minha ingratidão materna. De, poxa, meu filho Sim. tá lá hospitalizado e eu saí. Ou E então eu os tô outros aqui. filhos estão Aham. em casa e eu tô aqui na casa da minha mãe. Sim, 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 sim. Mas eu aprendi, né? Na verdade, eu vim num exercício de aprendizado há pouco mais de 2 anos, né? Desse movimento interno meu, de entender de que eu preciso me fortalecer para estar bem, para estar com o mundo, com os meus Sim, filhos, com sim. meus amigos, com o meu Perfeito. trabalho. E aí, naquele momento, eu me autorizei. Falei, tá, Ju, eu vou aceitar. E aí, Ju foi na casa da minha mãe, me pegou, eu fui almoçar na casa dela. E assim, eu consigo me desconectar tranquilamente. Assim, Uhum. fui pra lá, almocei, conversei, dei risada. Aí, quando foi umas 2h30, eu falei, eu acho que agora meu momento do recreio Já acabou. acabou. Preciso voltar pra minha realidade, tomar meu banho É, e voltar, né, para a minha voltar. missão do cuidar. Isso. Mas aquilo me regenerou, literalmente. E aí passou, né, os dias, isso foi no dia de São João, passou pouco mais de uma semana. E aí o coral da família tinha feito um louvor para Enzo, de oração por Enzo, né, pela recuperação de Enzo e tal. E aí, Enzo tinha passado o dia assim, com muita dor, com muita queixa, e ele sempre quando ficava com muita dor, ele pedia para eu cantar para ele, e eu cantava, né? É cura, Senhor, onde dói. Onde dói. Cura, Uhum. Senhor, bem A aqui. gente cantou no louvor, na capela do Padre Ovídio, essa canção, Cantamos assim, né? essa é a música de É, Enzo, sabe? E sim. aí, sempre que ele sentia dor, eu sempre impus minhas mãos na barriguinha dele e cantava. E Enzo ganhou uma medalhinha de Nossa Senhora dos Milagres de uma amiga minha. E aí ele Marcela já tá deixava. deslembrando aí, ó. É isso, é E porque a ela é a voz do meu medalhinha. pensamento. A gente pensa É, simultâneo. Eu falei, ela digitou.
Ela já tinha escrito. E aí, Morgan deu de presente pra Enzo Sim, essa Morgan é um medalhinha. grande amigo. Ai, um querido. E Ju, Pois é, amicíssimos mesmo. E aí, Morgan deu uma medalhinha de Nossa Senhora dos Milagres. E Enzinho decidiu que queria colocar essa medalhinha na barriga. Então, ficava com o esparadrapozinho e a medalhinha na barriga. E sim, aí, no lugar que incrível. mais doía, ele ia remanejando a cada dia essa medalhinha, né? Aí, nesse momento, eu cantando pra ele e tal. E aí, isso demorou muito de dormir. Assim, ele cochilava. Quando eu parava de cantar, aí ele dizia: ai, mãe, não para de cantar, não. E eu Não começava: para, não. cura, Dou de Senhor, novo. onde dói. E aí, quando o Isa acalmou, a médica do plantão da noite me chamou. Aí falou: eu preciso conversar com você. Aí eu falei: pode falar. Ela falou: mas não aqui, no quarto, né? No leito com isso. Sim, sim. Aí eu achei meio estranho, assim, mas assim, como é uma profissional mais imparcial, assim, não era a cela do afeto, do afago, que já estava Sim, em sim, cima, sim. né? E aí eu fui lá fora para poder ouvir o que ela tinha para me dizer. E ela com a fisionomia muito apreensiva, muito, 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 muito. Falou para mim, eu preciso te dizer que o quadro da infecção de Enzo piorou muito. Aí na hora eu falei: sabe aquela coisa que assim, não tem sentido. No meu coração, essa Sim, informação. sim. Aí eu falei: foi quanto? Aí ela deu números, tipo assim, quase 500 o PCR, que era um nível de infecção muito alto. Sim, sim, sim. Aí aí ela falou: eu gostaria de que você tivesse preparada, né? Assim, a gente está esgotando tudo que a gente pode estar fazendo aqui, lá e tal. E aí, me preparando para, sei lá, aí ela falou, 482. É, 482. Deu o PCR. Aí eu falei: tá, tudo bem. Ela falou, aí várias vezes também ela confirmou comigo assim: você tem certeza que você tá entendendo o que eu tô te falando? Aí eu falei: Sim. tenho, eu tô muito tranquila. Aí ela falou, aí ela voltava, né, pra Ela mim. fala de Mas novo. veja, Acostumada a ver o desespero das pessoas quando se dá uma talvez. notícia Então, como assim, por essa, outro né? lado, é uma mãe É. tão leiga, tão doida, que não tá Sim, que não compreendendo o que tá eu tô entendendo. dizendo, né? Mas meu coração, mais uma vez, estava Sim, muito em tranquilo, paz. em paz. Mas confesso que mesmo o meu coração em paz, a minha limitação humana naquele momento me fez Sim, estar desconfortável com aquela informação que eu recebi. E claro. aí eu entrei dentro do quarto, sentei, falei: meu Deus do céu, eu não tô entendendo mais nada. Porque eu tô tão segura, tô tão tranquila. E frente ao que Enzo passou, nada vai conseguir ser pior do que aquilo. E eu comigo Sim, assim, viu? Me questionando exatamente assim. sim, Aí sim. eu falei: A olha, eu gente vou te vai dizer, eu me voltar, volta viu, 5 minutos, gente? a gente acaba e volta. É, a Não gente tem volta para problema. terminar. Tem muita história. E A aí gente volta. acabou que eu falei: ó, eu vou ligar para minha mãe, eu preciso dizer para alguém, né? Aí Sim, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, olha só, a médica me chamou agora para me dizer que o PCR de Enzo aumentou muito. Aí minha mãe começou a chorar. Eu falei: ah, mãe, mas deixa eu te falar, eu tô muito tranquila, viu? Tô muito tranquila, assim. Não tô entendendo por que foi que esse PCR deu essa aumentada. Passou hoje o dia tãozinho, tranquilo, tão bem. tranquilo, sim. Mas aí minha mãe me mandou um louvor, que aí agora eu não me lembro ao certo se foi o louvor do coral, que ela me mandou alguns áudios, ou foi um louvor que tia Claudinha tinha mandado para ela também na intenção de Enzo. Dizinho. Sim, Eu falei: ó, eu não vou me desesperar. Eu vou acalmar meu coração, vou escutar agora o louvor. E aí levantei de volta na cadeira, encostei do lado de Enzo, impus minhas mãos sobre Enzo. E aí comecei a escutar com ele as músicas que eu sabia cantar, eu cantava, que eu não ia ele dormindo. Isso ela me chamou para conversar mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. Quando foi meia-noite, ela me chama de novo. E aí tinha sido feita uma nova coleta, né? Do exame. sim, sim. Aí ela foi, me chamou de novo. Falei: ah, meu Deus do céu, o que será agora que vai me dizer, né? Já tinha feito o Sim. exame, Uma assim. hora dessa, então, Uma hora dessa, embora quando você tá no hospital, não tem isso de hora dessa, né? Toda hora é hora, porque toda hora vai é mudando, hora. toda hora. Toda hora Sim, é hora. sim, Então, sim.
É. Não era isso, mas assim, era a mesma profissional que estava me chamando. E aí ela veio com um semblante assim de. Eu não sei dizer se ou não entendi o que aconteceu, ou então entendi sua tranquilidade. Mas falou, Agora eu ó, entendo, né? eu tô te chamando aqui para te dizer uma coisa. Foi seu louvor, Tami. Minha mãe tá aqui dizendo, ó, foi o louvor de Sim, quinta-feira aí, de ó. vocês. Ah, tá, sim, sim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Fui lá pra falar, ó, eu tô te chamando só pra te tranquilizar. Porque o PCR de Enzo deu 160 e poucos. Falei, ah, tá bom, tudo bem. E aí eu entrei e falei, meu Deus do céu, assim, sabe? Tipo, que Deus maravilhoso, que não me Maravilhoso. desorganiza, que não me Ó, a desestrutura. confiança plena. E assim, além de Quando a tudo, gente em minha voltar, casa. quando a gente voltar na live, eu vou trazer esses pontos do seu testemunho com um versículo da palavra que vai justamente confirmar isso. Por que teu coração ficava em paz, né? Que é a Sim, confiança plena, plena em Deus. E Deus age nessa confiança, né? exatamente. Isso é Não tenho a lindo. menor dúvida. Se você quiser encerrar para a gente voltar, para não correr o risco Vamos, da a gente cair na... encerra isso. A gente vai encerrar e volta, viu, gente? Todo mundo aí. Todo mundo de volta que tem muita história. É... Voltamos, minha gente. Vamos aí acolhendo vocês mais uma vez e a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo, à nossa partilha com a Laiane, viu? Então, vão chegando, que daqui a pouquinho a gente já retoma o nosso bate-papo com a Laiane, viu? Já vou aqui acolher. Então, vamos lá. O pessoal já está pedindo aí 2 horas de De live. volta! Que máxima essa live, viu? Que não deu conta da gente conversar em uma só, já estamos na segunda, Tami. Não é? Que delícia! Pois é, pois Deixar as é. pessoas entrarem para não ficar a história pela metade, né? Isso. Exato. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já respondo. Me perguntaram aí. Eu tô esperando, gente, é menino, viu? Bernardo, 18 semanas. Que Viu? delícia! Que perguntaram aí. Lá, deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri hoje na live. Você Ah, não é mamãe de 6, você é mamãe de 7. Você tem um anjo no céu. tenho. Eu E não sabia, então os meus filhos é. me cobram isso, viu? Você acredita? É. Que Mas assim, é. para eles é um menino. O neném Sim. que eu perdi é um menino. Só Melissa que não Aham. concorda com isso. Mas eles Claro, ela dizem quer companhia. que eles têm razão, porque o neném morreu mais perto da idade deles do que da dela, na Ó, lógica ó. deles. E eles questionam muito, tanto é que assim, por um tempo, quando eu encontrava alguém na Sim. rua, falava assim, ah, você é mamãe 6 estrelas. Aí eles ficavam, não, ela é 7 estrelas. E esse até explicar, porque não é todo mundo que Pois sabia dessa é. história, né? É, eu Pois mesmo não é, sabia. pois É, é. eu sou mamãe 3, viu? Porque eu tenho o Enzo, o Bernardo na barriga e um anjinho no céu. Pois é. Pois é. Quem não Eu, podia engravidar, né? O Deus dá em, pois em, é, em em dobro, abundância em Deus me triplo, em deu. abundância. É isso mesmo. Teve a prima de Sadá, né? A gente se chama de irmã. Fabrícia, ela é de Juazeiro. Aí ela também falou, quando você estava falando no início da live, ela teve 4 abortos, né? Espontâneos, ela sofreu 4 abortos, para depois ter a graça de ter os 2 filhos dela hoje, super saudáveis, maravilhosos, já estão adolescentes. E aí, mas ela teve que passar por essa experiência aí de 4 abortos antes de ter essa graça. Pois é. Então, cada um aí com a história, muita gente compartilhando, ouvindo você falar, né? É lindo de ver isso. Mas sim, continue, que agora o povo Pois já chegando aí. então, Tami, acabou que esse foi um momento assim de que a situação, né, de Enzo, dessa Sim, suposta crise convulsiva ou qualquer outro diagnóstico que possa ter dado aquilo, eu acho que de fato foi um momento de que eu me senti mais impotente na minha vida, sim. naquele momento sim, porque eu estava junto.
Mas eu vivi uma outra experiência. Enzo acabou que saiu do EC, foi para Salvador, né? Foi transferido Uhum. para o São Rafael, ficou mais um tempo lá, e dentro desse tempo, foi alguém tá perguntando aqui, lá e o exame deu número menor no No mesmo mesmo dia, dia, assim. no mesmo dia. E a idade dos meus filhos, o meu mais velho tem 11, os quadrigêmeos têm 7, e Melissa, que é a caçulinha, tem 4. E Lissa foi também mais um milagre na minha vida, Sim, né? Antes de eu contar até esse outro episódio, porque eu que nunca imaginei, né? Que eu nunca imaginei, não. Na verdade, eu imaginei, mas diante de tudo que eu vivi, eu não acreditava na possibilidade de engravidar naturalmente, muito menos pós 5 filhos, né? sim. Me vi grávida de Lissa e foi realmente um super susto, assim. Eu entrei em desespero total. Administrando 5 crianças, Descobri que estava grávida de quadrigêmeos, não me desorganizou tanto quanto tanto descobri quanto que eu estava agora. grávida de Melissa. Imagino. Eu, eu realmente não. Por mais. Sabe aquela coisa assim? Eu costumo dizer que Lissa foi o inesperado mais esperado, sabe? Eu a Sim, vida é. Era o toda seu sonho. era meu sonho ser mãe de menina. É, Queria isso. muito, muito, muito ser mãe de menina. Mas Lissa, eu acho que a forma com que ela veio já foi para mostrar quem ela seria. Porque Lissa é Quem bem ela? assim mesmo. Irreverente. Ela já mostra para ela que É para uma que ela veio fofa. no primeiro contato, sabe? É Então uma ela já fofa. estava, ela já chegou dizendo para que veio e eu vivi muitos desafios Sim. na minha gestação, muitos desafios, muitos problemas na minha gravidez. Para além de todos os problemas que eu vivi pessoais, eu tive depressão gestacional. Mas Sim. saber o que eu tinha, né, por conta de uma orientação profissional mesmo, assim, eu sabia de que tinha alguma coisa errada comigo, porque tudo bem, já tinha passado do susto da gravidez natural, mas como eu estar grávida naturalmente, ter a vida toda sonhado com aquilo, e descobri, porque eu fiz a sexagem fetal, descobri que era uma Sim. menina e eu não fiquei em estado de euforia. Do jeito que eu sou, apaixonada por gravidez, por bebê, por neném, queria uma menina. Quando Sim, eu não sim. fiquei em euforia, porque eu estava grávida de uma menina, falei, não, eu não tô bem. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa Uhum. errada. Essa não sou eu. Não E sou eu, aí, verdade. há tempo, procurei ajuda, né? Assim, para mim foi muito difícil admitir de que eu não estava bem. E eu lembro que na época minha tia Margarete vinha muito aqui em casa de noite me ajudar a colocar os meninos para dormir. E aí a gente sempre Uhum. botava eles no carro e dava uma volta aqui na João Durval, né? Que eu moro perto da João Durval, dava uma volta Sim. para amenizar o colo, do colo, do colo, do colo, né? Porque era tudo de É. 2, 3 horas assim. Muita criança. E aí também eu comecei a sentir tanto medo. Eu entrava no carro, assim, eu lembro, tipo, meu tio Irã chegava no portão, aí eu dizia, o leite tá frio, pra eu voltar. Aí quando eu Sim, voltava, ele sim, dizia assim, ai, sim. não, eu vou ficar. E aí quem tava no meu colo ficava comigo, sabe? Eu já cheguei aí, né, Sim. passando aqui pela Unimed, dizer que eu tava passando mal, com vontade de ir no banheiro, não era verdade, assim. Um pânico, um desespero, que eu acredito muito, mesmo sem ter tido diagnóstico na época, de que eu também tive Sim. síndrome do pânico. Pânico. Mas aí na época, Chico, né, doutor Francisco, me Sim. medicou, me orientou. E aí foi quando eu retomei a terapia, porque quando eu morava em Aracaju, até enquanto profissional, nós somos indicadas, né, a fazer Sim, a terapia. fazer, A gente verdade. precisa cuidar das nossas questões para que não haja Para saber cuidar dos outros. para que não exista uma transferência, né, com as demandas do paciente, enfim. Sim. E aí eu voltei para terapia. Então, assim, Lissa foi mais um milagre na minha vida, né? De surpresa e tal. Mas uma história que eu queria contar é de que nem sempre o meu coração sinaliza coisas boas, né? Às vezes a gente pode ficar assim, Sim. só na intuição do bom. E aí eu lembro que eu liguei para Marcela e assim, era a única pessoa que eu tinha convicção de que entenderia e acreditaria no que eu estava dizendo, Uhum. porque ela já tinha da sintonia da relação, da amizade, da irmandade, ela já tinha entendido Uhum. esse meu coração. E assim, quando meu coração ainda me deixa na dúvida, Deus me manda o arco-íris também. Eu tenho loucura por arco-íris. Sim, eu sei, eu vejo. Não apenas o arco-íris estampado no céu.
no Ele basta estar céu. estampado num desenho de um caderno, numa flecha de luz, que na minha sala, todos os dias, Aparece. aparece. E quando ele não aparece aqui, ele aparece na minha cozinha. Engraçado que os meninos ficam enlouquecidos. Mãe, seu Ai, arco-íris! Tipo, corre, vem ver! corre, vem ver! Pois é, assim, o arco-íris é minha paixão e a minha conexão e minha, Sim, assim, nos momentos que eu tô angustiada, em dúvida, que alguém me manda arco-íris, é a resposta que Deus me dá, posta, a de dizer assim, confirmação, ó, sim. você aí não confiando na sua fé. Ó, eu tô É, precisando lhe mandar um sinal para você entender, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu, eu não sei nem para onde eu tava indo nesse dia. Se eu tava indo levar os meninos pra escola, acho que não. Cela, me lembra aí o que foi que aconteceu. Mas eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu parei naquele semáforo na frente da Fornari e eu mandei um áudio pra Marcela, desesperada. Aos prantos, irmã, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. E é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. E eu sempre tive muito medo, Tami, de estrada. E os meninos viajariam no final de semana sem mim. Mas não era o medo da estrada. E aí eu sim. lembro que eu dizia a Marcela assim, Marcela, pelo amor de Deus, eu tô desesperada, eu não sei o que é que eu faço. E Marcela, coitada, em pânico lá, e o que é que você quer que eu faça? Me diz que eu faço. Eu já tinha deixado os meninos na escola, Aí, sim. né? E aí eu desesperada, chorando, desesperada, em pânico. Falei, meu Deus do céu, olha, eu sei que alguma coisa vai acontecer com Enzo, mas ele não vai morrer. Ele não vai morrer, não é Uhum. acidente de carro. Mas eu tô com muito medo, eu tô muito nervosa, eu não queria. E eu não posso impedir, mas eu sei que vai acontecer uma coisa muito ruim. Acontecer. Eu não sei te explicar o que foi aquilo. Sabe o que é assim, ó? Desesperador. Eu fiquei sem paz. E assim, a qualquer pessoa que eu dissesse isso, não acreditaria. Jamais acreditaria. Eu vivenciei um medo muito forte desse. Rafik tinha 6 meses e eu não queria viajar. A gente tinha reservado uma casa de praia. E aí eu acordei de manhã sem querer ir. Mas assim, quem ia aqui entender? Em pleno feriado, uma casa Sim, alugada, sim, sim. tudo esquematizado, uma leva que ia para essa viagem, já estava nessa casa. E eu chegar de manhã e dizer, ó, eu não vou não. Não Porque vou meu mais. coração tá Diz que dizendo não. para não ir. Tipo assim, naquele momento, talvez, se fosse a Laiane de hoje, fortalecida, dona de si, Sim, sim. segura, com autonomia, talvez essa Laiane de hoje não iria. Mas a Laiane naquele momento foi. E sofri um acidente de carro, né? Fomos livrados da vida, mas o carro deu perda total. O pessoal da Federal, quando Seguradora? chegou, falou assim: Ah, eu sim, da só polícia. acredito que vocês estão vivos, porque eu tô diante de vocês. Porque olhando o carro do jeito que está, a gente saiu derrubando o alambrado todinho de uma ponte, caiu mala, tudo que estava dentro do carro, Tudo até minha cachorrinha foi pega pelas patinhas voou. voando. Naquele momento, eu não. Mas no meu silêncio, no meu coração, eu agradeci a Deus pelo Sim. livramento, né? Sem Livramento, sombra de claro. dúvida, pelo livramento. Mas ninguém, naquele momento, jamais entenderia o meu coração. E assim, não é capricho também. Inclusive, eu sei, inclusive, dizer, pela forma de sentir, assim, quando é o medo humano ou quando é o sinal de Deus mesmo, sabe? Sim, sim. E nesse dia foi desesperador. Mas assim, muito desesperador. E um sentimento de impotência, tanto quanto naquele dia, de que eu não pude fazer nada pelo meu filho, eu estava do lado dele. Só que nessa outra Sim. circunstância, eu não estaria com ele. Eu não estaria e eu tinha certeza de que alguma coisa aconteceria. Então, assim, pânico total. E aí depois, Cela ficou lá e pelo amor de Deus, até eu tô com medo agora, eu tô nervosa, porque eu sei, eu tô Sim, acreditando em sim. Que vai você, acontecer alguma coisa. que vai acontecer. Eu falei, e o pior de tudo, que eu não posso pedir socorro a ninguém. Ninguém vai entender
Eu tinha 1001 motivos para ninguém acreditar na circunstância. Sim, Eu sim, seria a louca, a implicante, a qualquer coisa, menos uma mãe ouvindo um coração de um livramento. E sim. aí acabou que no domingo, Enzo passou mal. E aí eu fui para urgência com ele. Ele tornou a internar, né? Ficou internado, mas Foi agora em janeiro? não. Pós os Não. 70 e poucos dias Ah, de sim, sim, que internação, voltou, lembro. ele tinha 15 dias que estava em casa Sim, lembro. e internou de novo. Ele É teve porque mais duas Margarete internações. sempre me atualizava. Margarete Aham, sempre me mandava, Tamienzinho voltou, Tamienzinho saiu. Eu sempre estava sabendo, por isso que eu perguntei. pois é. E aí, quando eu liguei para a Cela, eu falei, Cela, você não sabe. Tô indo para o hospital com Enzo. Ela falou, não é possível. Tá explicado. Cada, E pois é. aí fomos pro hospital. Ela passou a madrugada toda comigo lá. E acabou que Enzo precisou, né, ser internado de novo. Passou Isso, mais 10 dias internado. Ele recebeu alta. Com mais uma semana e pouca depois, voltou a ficar internado de isso. novo. E agora, em janeiro, fomos mais Sim, uma vez testados, né? isso. Com essa fé, com essa resiliência, com essa capacidade de entender que o Deus cura, cura tudo, né? E estávamos aqui internados. Padre Pedro tinha ido, pediu para fazer uma visita, foi lá no quarto, rezou com Enzo. E aí, Padre Pedro saiu do quarto e eu recebi, fui, tomei meu banho para dentro, porque eu tinha ido para uma reunião da escola dos meninos. Aí minha mãe tinha ficado com Enzo, minha mãe saiu, Padre Pedro chegou, rezou comigo. Mas assim, Enzo aparentemente bem, então. Sem febre, sem distensão Sim, abdominal, mas tinha apresentado o quadro de vômito novamente. E aí eu recebo a informação pela enfermeira de que a ambulância estava chegando para fazer a remoção nossa para o São Rafael. Filha, eu fiquei enlouquecida. Primeiro, porque eu não sabia de que esse trâmite dessa transferência foi feito sem meu consentimento, assim, né? sim, Eu não sabia que ele aconteceria. Também não foi através do hospital. O hospital só obedeceu às determinações sim. impostas, né, pela circunstância. E aí nós fomos para Salvador. Chego eu na porta do São Rafael. O Enzo estava bem, sem nenhuma intercorrência. Os exames todos perfeitos. Sem distensão abdominal, que era o pânico, barriga distendida, Sim, sem exato. febre, apenas com um quadro de vômito. Tinha o desconforto e vômito, mas não era as dores que a gente já conhecia que ele vivia. Exato. Enfim, quando eu chego na porta do São Rafael, eu sou comunicada de que nós iríamos para a UTI. Eu dei uma de louca na porta daquele hospital. Falei, UTI? Não tem Como cabimento assim? nenhum. Como assim UTI? Os exames todos perfeitos. E aí, assim, começou a confusão, porque a regulação, a ambulância que tinha levado a gente não era ambulância de UTI. E aí eu falei, mas não tinha indicação nenhuma, nós estávamos em apartamento. E Sim. assim, aquela angústia, aquele conflito, eu subi muito contrariada para aquela UTI. Eu falei, rapaz, não é possível que essa novela vai começar toda de novo de UTI, sendo que agora, aparentemente, não tem Não nada, tem né? motivo. Sim, Não tem motivo. E aí, nós chegamos na madrugada, eu não dormi a madrugada inteira, acordada. Aí, mandei mensagem para Marcela, porque ela tinha dado plantão. E aí, ela falou: qualquer coisa, irmã, você me liga. Eu falei: gente, não vou ligar para Marcela para dizer que eu tô indo para São Rafael. Eu mando mensagem, quando sim. ela acordar, ela vai vir. De manhã cedo, baixa a Marcela lá, para me amparar, porque meu colo, e isso chama ela de mãe também. Diz que é mamãe dois Sim, mesmo. E é a sim. mamãe. É, com E aí certeza. estamos lá, recebemos a notícia da possibilidade de que Enzo teria que fazer intervenção cirúrgica, novamente. Eu falei, meu Deus, como assim? Outra cirurgia? Não Outra. tem 6 meses que fez a cirurgia, tá tudo bem. Mas aí a doutora Soraya, assim, muito competente, né? Chegou, conversou comigo de que, na verdade,
Ai, meu Deus, esqueci até o nome da médica agora. Ela tinha conversado com a Lenise, tinha conversado comigo e com Marcela de noite, que existia a possibilidade, mas assim, não porque naquele momento era um caso de urgência. Mas diante de tudo que Enzo vinha passando, assim, em 6 meses, ele tinha ficado 74 dias Sim, internado, tinha feito uma cirurgia e tinha internado mais 3 vezes nesse meio tempo. Então não era justo, ele tinha crescido, mas não tinha ganhado peso. Então, de sim. que por uma prevenção, para evitar esse interna e alta, podia ser mesmo mais eficaz fazer essa intervenção cirúrgica e ver, Um né, caminho. o que estava acontecendo ali. E aí, minha filha, eu sei que né, até então Enzo estava bem, estava de sonda, né? Assim, produzindo. Mas Enzo teve uma produção de sonda dessa noite para o outro dia, que seria o bater o martelo de que faria ou não a cirurgia, Sim, de um volume absurdo. Tinha dado mais do que meio litro de sonda de suco gástrico, né? Produzido, sim, que sim. nunca tinha acontecido em tão pouco tempo. Antes E aí, assim, quando eu vi aquela madrugada, o trocar toda hora, eu falei, ai, meu Deus do céu, amanhã de manhã isso vai cair nessa cirurgia minha. Não da vai ter cirurgia. escapatória. Aí, de manhã cedo, mandei mensagem para Cela informando de que a Soraya chegou 6 horas da manhã no quarto. Aí conversou comigo e falou: não tem jeito, a gente vai fazer a cirurgia. Aí Enzo começou a chorar: não quero cirurgia de novo, vou ficar na UTI, o pânico de ficar na UTI, de ficar sem comer. Já compreendendo a situação toda. Muito assim, ele sempre É, muito lúcido e muito consciente de sim, tudo, sim, de tudo. E também eu uso muito da verdade. Então, assim, não tem essa conversinha de disfarçar. Eu acho que se a gente tem que sim, sofrer, sofre logo, sabe? Se tiver que passar pela dificuldade, passa logo, porque você fica postergando uma situação de que sim. não traz nenhum Não tem sofrimento, nem jeito. prazer, Sim. só posterga o sofrimento. E aí acabou que eu de manhã liguei para Marcela e Soraya saiu do meu quarto para dizer, né, que ia fazer a cirurgia. Tiagal tinha mandado mensagem: filha, se Enzo for operar, me avise que eu vou para ir. Uhum. Minha mãe não podia ir, coitada, porque tinha que ficar com os outros aqui. Com os E aí, outros, assim, é. minha mãe está lá comigo e deixar os daqui desamparados, aí é que me Não dá desorganizava. para você. Então, Não assim, tem a como. segurança dela estar aqui com os meninos, para mim, é tudo. E aí eu mandei mensagem, falei com minha mãe que faria cirurgia. Aí Marcela falou: tô me trocando e tô indo pra ir agora. Aí tia Margarete acabou vindo de carona com Cela e tal, né? Aconteceu a cirurgia. E eu, muito tranquila, assim, a Soraya, inclusive, tinha conversado comigo, tinha dito: ó, Lai, é mais uma cirurgia, né? Diante do quadro, pode acontecer mesmo aí que ele tenha uma perfuração, de que ele possa ficar colostomizado novamente. E eu dizia: mas ele não vai ficar. Ela falou: não, mas eu tô lhe preparando. Eu falei: mas ele não vai ficar. E assim, tranquila no meu coração Tranquila, confiança. de que ele iria fazer uma nova cirurgia. A gente sabia de que para aquele quadro que ele estava, muito provavelmente, né, tinha tido realmente uma nova oclusão ali. E acabou que essa oclusão tinha feito uma hérnia. Na cirurgia, a gente acabou descobrindo, né? Desfez as bridas, porque cada vez que abre a barriguinha, a tendência de novas aderências é maior. Então, isso a Exato. gente já sabe que acontece, mas é pedir a Deus de que essas aderências não causem uma nova obstrução. E aí Exato. foi feita a cirurgia, graças a Deus, assim, abençoada, tranquila, né? Não teve nada do que se imaginava. A expectativa era de que a cirurgia durasse em média de 9 horas. E em 4 horas e meia, mais ou menos, acabou a cirurgia de Enzo. E foi passado isso pra gente até como uma forma de preparar mesmo, né? Assim, pode Sim, ser uma claro. cirurgia. Foi uma cirurgia realmente muito delicada, muito difícil, com muitas bridas, mas só isso. Nada mais que isso, né? Assim, Sim, Deus sim. já estava agindo e eu creio de que aquela foi a, a decisão de Deus, assim, de dizer: agora, Enzo, sua cura chegou, né? Vamos Sim, cuidar de verbalizar, de falar das dores por outro caminho, que não seja através do exato. intestino, porque o Exato. corpo da gente fala, né? Fala o tempo inteiro. Quantas vezes a gente não tá bem e desencadeia uma dor de cabeça, Dor de um, cabeça, perfeito. uma diarreia, Sim, né? Uma sim. tensão muscular. O corpo da gente fala. E assim, é uma coisa de que eu falo Exato. sempre também. A gente precisa procurar estar bem com a gente.
independente das dificuldades que a gente viva, dos desafios que a gente viva, dos problemas que a gente tem, todo mundo tem problema. Eu poderia Exato. passar aqui agora a noite inteira listando infinitos problemas Sim. que eu vivo, desafios Situações e lives. muitos, não são poucos, não, são muitos, né? De fazer vocês chorarem. Sim. Mas assim, nem eu me coloco nesse lugar. Porque esse Exato. lugar não me Não vale a pertence. pena. Não Exato. me Perfeito. pertence. Eu sou do agradecimento. E até o que a dor é capaz de me proporcionar de aprendizado para que eu me torne uma pessoa Sim. melhor, para que as pessoas que estejam à nossa volta. Essa situação de Enzo agora da última internação, assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma família que a criancinha de 3 anos estava bem, brincando com um coleguinha, tropeçou, caiu e não andou mais, parou de falar. E eles descobriram um tumor no cérebro da criança, que já estava desenganada. Eles lá em pânico, chorando. Então, assim, eu dizia, meu Deus do céu, meu problema é É nada. muito pequeno. É É isso muito mesmo. pequeno. É Então, isso. que a gente possa, de fato, mesmo exercer, né, a gratidão e a fé do confiar, do entregar. Sim, sim. E não é a fé alienada de dizer, ó, vou cruzar meus braços, E não nada vou fazer nada. fazer, porque o destino está traçado. Não é isso, né? Sim. Assim, Deus nos dá as condições para que a gente vá em busca daquilo que a gente deseja, para que a gente corra atrás dos nossos sonhos, para que a gente aprenda com os nossos desafios e as dificuldades. Eu lembro uma vez, numa palestra que eu assisti de Padre Léo na Canção Nova, que ele falava assim, você pede quantos de vocês aqui, e eles tinham um jeito super inusitado assim, de falar, Sim, né? sim, sim, sim. Quantos de Hilário, vocês né? aqui não pedem paciência a Deus? Quantos de vocês? Aí vocês acham que Deus vai chegar bonitinho e entregar o pacote de presente da paciência e vocês se tornarão uma pessoa mais paciente? Claro que não. Pois é. Deus vai te dando condições para você exercer a sua paciência. Porque é no exercício que se aprende. Então, a todo instante, eu acredito nisso na minha vida. Assim. Sim, sim, Eu sim. vivo desafios, eu vivo dificuldades e eu passo o tempo inteiro querendo entender o que aquilo tem para me ensinar. Tem alguma Exato. coisa. Às vezes eu tô chateada, revoltada, que droga, sabe assim? Fugiu do meu controle. Mas o que você está querendo me ensinar mesmo? Porque no momento que a Sim. gente está na reclamação, a gente não aprende. Não. Nem agradece, nem aprende. Então a gente primeiro precisa agradecer, porque tudo que aparentemente dá errado pode ser um livramento, né? Exato. Perfeito. Esse final de semana, na minha pós, Jordan falando, né? O mal nada mais é do que o bem fora do lugar. E faz todo sentido. Né? Se eu imagino que, poxa vida, olha, eu vivenciei agora um momento muito difícil. Pronto. Esse momento difícil me trouxe o quê? Porque o problema ele ensina. Isso. Sim. E a Sempre. resposta do problema é a solução. Ninguém vive ancorado no problema, a não ser que você precise do problema para se nutrir. Porque existem Pois muitas é. Tem pessoas que gente que, ficam tem nesse gente que faz lugar, isso. Tem. Se né? alimentam do Se problema. alimenta do coitado, Isso. do que tem que ter É. pena. É. Então, que a Isso. gente possa, de fato, exercitar a nossa fé no agradecimento, antes de toda e qualquer coisa, pelo livramento. Porque Isso. podia ser pior. Tudo que nos acontece poderia ser pior. Se a gente ampliar o nosso olhar, né? E cogitar outras possibilidades. Dizer, poxa vida, mas o que nos acontece? Acontece porque a gente dá conta de assumir, dá conta de cuidar, dá conta de aprender, dá conta de ser melhor diante daquilo que nos Exato. acontece. Então, Olai, exercício. e com certeza. E você falando, né, desde o início aí sobre o seu coração falar e você sentir, e eu consigo enxergar isso claramente, né? O Espírito Santo, quando a gente é aberto à palavra de Deus, o Espírito Santo ele nos move, ele nos dá direção. Então, você tem o seu coração aberto por ser essa mulher de fé, de oração. Então, o Espírito Santo te diz, ó, Laiane, isso aqui, fique tranquila. Ele te dá paz, porque ele está te mostrando que ali só vai até onde Deus quer que vá. Né? Ou seja, aquele limite ali é o limite que você vai suportar para superar, para poder testemunhar, para poder dar força às outras pessoas que muitas vezes estão passando por situações semelhantes e que talvez não encontrem esse caminho de força, de superação, de fé. Essa semana que a gente vai ter Mulheres de Fé,
quem acompanhar vai conhecer histórias de perdas, histórias de dor, que você fala assim, não tem como. É igual aquela história de Jó, né? Como pode ainda adorar um Deus que te tira tudo e você diz, obrigado, Senhor, né? Eis-me Isso. aqui. Ou seja, então é essa experiência. E na palavra que eu tinha orado antes para trazer, ela está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, e a partir do versículo 10 em diante, ele traz uma frase que a gente falou aqui e me lembra bastante. Os fariseus, né, tentando contra Jesus para poder, naquele momento ali, deixá-lo desconfortável, vamos dizer assim, diante das pessoas, pedem para ele dar um sinal no céu, tipo assim, faz aí um sinal, mostra quem você não é Jesus, o Filho de Deus, né, o Messias, o profeta, dá um sinal. E naquele momento Jesus diz que não deixará nenhum sinal para aquela geração, ou seja, ninguém vai ver nada. Por quê? Porque naquele momento ele foi testado, ele foi provado, e muitas vezes nós fazemos isso com Deus, querendo algo, a resposta diante de uma situação que estejamos vivendo, ao invés de esperar a graça dele acontecer pela nossa fé, pela nossa confiança. Né? Então, mostra aí que você é Deus, cura, mostra aí que você é Deus, faz. Ou seja, e ele não faz, porque a gente está testando, provando. E aí depois, logo em seguida, vai vir a partir do versículo 14 até o 21, que as pessoas depois podem ler, vai trazer o momento em que os discípulos estão com Jesus e eles se esquecem de levar o pão. Ou seja, se esquecem de levar algo para comer. E eles começam a se preocupar. Eles começam a pensar assim, só tem um pão, e agora? Né? Ou seja, o que vai acontecer? E Jesus percebe essa inquietação nos discípulos, e aí vai lembrar eles e dizer assim, vocês estão preocupados com o que vão comer? Né? Ou seja, eu estou aqui no meio de vocês já me viram multiplicar os pães, vocês já me viram fazer tantos milagres, e vocês estão preocupados com o pão que vão comer? Ou seja, essa situação que a gente vive de confiança em Deus é exatamente essa. Quantas e quantas coisas nós sabemos, conhecemos, vivenciamos na presença de Deus, e muitas vezes quando a gente lida com situações difíceis, a gente se esquece. E aí Deus olha para nós e fala assim, mas você já esqueceu, Laiane, de quando eu te dei isso, de quando eu fiz isso, né? É esse momento que muitas vezes nós precisamos revisitar, voltar à memória para lembrar e dizer, meu Deus, quantas graças, quantos livramentos, quantas vitórias, quantas conquistas, ou seja, pela mão de quem? De Deus. Então, assim, ouvindo o seu testemunho, ouvindo sua história, eu já conheço parte dela, né? Não nos detalhes como hoje, mas, e muitas pessoas também que nos acompanham conhecem, mas dizer a você que também essa presença forte do Espírito Santo te conduzindo e você saber ser usada por ele, permitir-se, porque a paz que você consegue trazer no momento em que tudo ao redor está desabando, não é humana, ela é divina, ela vem de Deus, né? E aí depois, exatamente, e aí depois você vai viver a experiência humana de Laiane. Eu já fui usada por Deus, eu já trouxe a paz, eu já organizei aqui, fiz minha missão. Agora eu, enquanto ser humano, frágil, pecador, miserável, eu preciso tirar de mim tudo isso que, né, que está dentro de mim me sufocando, porque senão não vai me fazer bem. E você viveu essa experiência quando perdeu? Faço exatamente. Isso, assim, isso. Não é no senso comum, assim, eu tenho consciência de que eu preciso me permitir viver a dor, exato, né, para que eu consiga me reorganizar, me fortalecer, para enfrentar de novo os novos desafios que vão acontecer. Exatamente, claro que vão sempre existir. Se existe vida, meu amor, existe desafio a ser enfrentado. Então, né, se ilude achar que quem passa por essa vida passa só na tranquilidade e na serenidade. Claro que não. Sim, que não. Mas, de fato, assim, se tem algo de que eu reconheço em mim como virtude, é a minha tranquilidade vinda da minha fé. Eu não me desespero, eu não me destempero, não. Tanto é que até às vezes os meninos falam assim,
Ah, mãe, lá vem você com essa história de que vai dar certo. Esse tipo Sim, de coisa boba aqui tipo dentro de assim, casa, sabe? é, Eu falei, ah, mas assim, se sim, você não acreditar, não vai não mesmo. Ah, porque eu não pois é, posso, ah, porque eu não consigo. Ah, não vai conseguir mesmo, não. sigo, Todas as vezes que a gente diz pra gente, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz, exato, a gente traz isso, isso como uma verdade absoluta. No exato, momento de que eu me autorizo a vivenciar e dizer assim, não, eu vou dar conta. Por que que eu não vou dar conta? sim, Por que eu não daria conta? Né? Eu tenho que dar conta. Às vezes falam, ah, Laiane, como você dá conta de 6 filhos? Minha gente, de quem disse que tanta eu dou? coisa, Nem sempre eu dou é, e tá tudo bem, né? Tem tá dias que tudo eu bem, dou, tá isso, ótimo, beleza, mas tem dias que não e tá tudo bem também. A gente isso, precisa se desvincular das culpas, Tami. Vivemos exato, sobrecarregados de culpa. É como se a gente verdade, tivesse que ficar ancorado no que não é correto, no que não é certo, no que não é perfeito. isso, E o que é perfeito e o que é certo, eu questiono isso todo santo dia. O que é certo? Não tem o que é certo, né? Desde que o que eu faça não denigre a imagem do outro, não sim, sim, falte sim, com sim, respeito com o outro, não existe o errado e o certo. Né? Isso vai do que é valor, do que é parâmetro de vida, do que é exato, desejo. Né? Assim, talvez num outro momento da minha vida, por exemplo, para mim fosse um absurdo ser separada. sim, sim, claro, Né? E hoje eu entendo de que naquele momento, no altar, quando eu fiz o juramento de que até a morte os separe, o amor acabou, morreu. Então eu honrei com ele até aquele momento, entende? Então a gente começa a se dar conta de que a gente precisa ter menos culpas, menos pesos e mais agradecimentos. E a entender de fato o que é que Deus está querendo me ensinar com tudo isso. sim, O que exato. é É que, a como eu frase que eu vou me mais falo, portar diante de tudo sim, isso, né? Pronto, é esse processo de transformação diária, de ir deitar mesmo, dizer assim, poxa vida, né? Assim, o que o dia de hoje me permitiu me aprender, ensinou, me exato, sim, ensinou, sim, né? Até sempre, que seja exato. pela falta, porque hoje mesmo foi um dia para a Laiane que várias coisas que eu estava planejada, que eu gostaria que tivesse acontecido, não Não deu aconteceram. certo. E aí eu falei, ai, não, eu acho que na verdade eu tô muito acelerada mesmo, viu? Porque eu sou ansiosa por vida, minhas coisas são para ontem. Sim, Então eu quero tudo para ontem. Até quando entrei no quarto, falei, eu preciso botar a Melissa para dormir, porque senão Lissa não vai calar a boca, eu não vou conseguir ter minha live com fazer tranquilidade. nada. Sim, E aí, sim, até a internet no meu quarto não estava funcionando. Eu falei, Deus está me desacelerando. Ok, entendi. Pronto, vamos acabou, lá. vou relaxar É. aqui. Porque se a gente fica com a frequência mais agitada, tudo ao nosso redor fica também, né? Sim, sim, Quem sim. aqui que As é crianças mãe se já não agitam. se deu conta, né, do É? momento que você está assim mais agitada, mais agoniada. O filho não dorme, o copo cai da mão Não, e quebra, a gente se atrasa, tudo a frequência muda. Então, assim, a gente muda. precisa cuidar, Exato. inclusive, da nossa condição energética mesmo, de paz, de Sim, 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 tranquilidade, sim. de serenidade, para que a gente possa irradiar aquilo que a gente deseja para a gente. E isso só acontece de dentro para fora. Não adianta eu Perfeito. verbalizar, eu sou tranquila, eu sou calma, né? E por dentro eu tá aquele furacão brigando com o mundo. Não Exato, resolve. Não resolve. exato. Pronto, eu acho que é isso, gente. Senão a gente vai É, para meia-noite. a gente vai Hein, conversando, Lai? conversando aqui. Ninguém gosta de conversar só. É. Gente, a gente quer agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse horário, né? Passamos Sim. aí do nosso horário, mas faz parte. Essa semana aí teremos várias mulheres fortes na fé para poder partilhar histórias, para poder partilhar, trazer testemunhos de vida mesmo. E convidamos todos vocês para nos acompanhar todos os dias, de segunda a sexta, às 22 horas, aqui no Recomeçar Oficial. Lai também está com a semana aí de De lives. Convida aí, lives, Lai, todo mundo. pois é, então, assim, a semana passada eu resolvi compartilhar, né, esse meu processo de transformação pessoal mesmo, assim, de Sim, autocuidado, de parar para olhar para mim. Eu que passei uma vida dedicada só aos filhos, a ser só mãe, né? E o quanto que foi importante para mim me dar conta da importância de cuidar de Laiane, para que Laiane pudesse, inclusive, ser uma mãe melhor, né? E aí, os resultados disso, assim, foram tão lindos também, tantos testemunhos lindos, tantas sim, histórias imagino. maravilhosas compartilhadas. E aí eu acabei, né, convidando todas as pessoas
que fizeram parte desse meu processo de transformação. E assim, Deus é tão providente, né? Porque minha fé Sim. sempre me sustentou diante de tudo isso. E antes de eu pensar em fazer essa série de vídeos, você já tinha me convidado para essa live de hoje. Sim. Então eu precisava mesmo começar a minha semana de Dessa. auto-amor, né? Começando por aquilo que me nutre, que é a minha fé. Mas essa semana Sim, inteira perfeito. aí, todos os dias, eu postei no meu Instagram. Então acompanha aí. Amanhã a gente vai estar com nutricionista, com personal, cada dia, né? Com uma pessoa que me ajudou Sim, dentro sim. desse processo mesmo de olhar para mim. E me coloco à disposição, né? A exercer a minha escuta. É algo de que eu entendo que a minha missão nesse mundo mesmo é ajudar pessoas. Então, quem estiver, né, precisando aí compartilhar, querer conversar, tá? Minhas redes sociais aí disponíveis, né, para uma conversa, para um diálogo. E se eu puder, de fato, ser o arco-íris na nuvem de alguém, eu vou ficar muito feliz de jogar para lá essas tempestades. Amém. O Instagram de lá, gente, é Mamãe 6 estrelas, viu? 6 é o número, numeral mesmo. Então, Mamãe 6 estrelas, aí vocês seguem e acompanham aí essa rotina linda, empolgante, eletrizante, né, Lai? Ah, minha filha, Cheia de energia tem nessa casa. aprendizados. Oh, gente, obrigada, viu, amiga? Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te dê forças. Você continue aí brilhando, trazendo através da sua rotina, do seu testemunho, da sua vida, esperança, força para as pessoas que te acompanham, estão ao seu redor, estão pertinho de você. Um monte de gente aí escrevendo, mandando Tanta carinhos e mensagem beijos linda. apaixonantes, Anne, grava essas lives, eu vou ter que te encontrar para você passar mas para mim por estão. airdrop. Pronto, vou dizer agora. Todas as nossas lives, elas ficam no nosso IGTV aqui do Recomeçar Oficial, do Instagram, e também elas estão no nosso canal do YouTube Recomeçar Oficial. Então, a Ai, que sua legal. amanhã já está disponível, eu vou te mandar o link, aí você pode compartilhar. E quem quiser assistir, mandar para outras pessoas, Pronto. viu? Ótimo. Então, Obrigada a todo todo mundo mundo. que esteve aqui tão firme e forte esse horário ainda com a gente. É, É tantas pessoas, assim, amigas aqui junto com a gente. Que sim, delícia, estou verdade. muito feliz. É, é. Bom demais, reencontro todo mundo, né? Ai, delícia. A gente vai matando a saudade em meio a É, esse distanciamento social. isso mesmo, isso mesmo. Gente, Deus abençoe. Uma santa noite para vocês. A gente se vê aí nessa semana, viu? Lai, beijo no seu coração. Deus te Beijo, abençoe. tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite.